como nós conversamos com você aqui, o nosso interesse sobre a medicalização, ele vem em função dessa jornada, né, que tem essa temática, também pela demanda que a gente tem recebido na clínica, nos estágios supervisionados, que são quando a gente, nós estudantes, começamos a ter um contato com clientes na parte clínica, né? E a gente tem recebido bastante pacientes com o uso de medicalização, inclusive crianças, né? Então tem, em função disso, se questionado bastante, né, o uso da medicalização em alguns tratamentos, né? E a partir disso a gente construiu um artigo determinando o processo de decisão, do qual nós utilizamos inclusive como referência. E esse artigo a gente vem justamente para falar isso. A psicanálise, né, o ponto de vista dela sobre a medicalização, contraponto também com a psiquiatria biológica. Como precisa dessas duas áreas de conhecimento, dos campos de atuação, tem observado e abordado a medicalização. E a partir disso, a gente queria que você falasse um pouco, na sua opinião, qual seria a repercussão para a psicologia, para a psiquiatria, esse uso de medicalização, né? Esse grande uso de medicalização no contexto atual que a gente está, como que isso está repercutindo na psicologia, na medicina, e até também no que se refere à questão do nosso papel enquanto psicólogo, do nosso lugar, da nossa função de psicólogo, da futuro da psicologia, diante desses impactos que a gente vem da repercussão desses impactos na unidade. Eu vou começar pelo DSM-5. Se vocês observarem, trata-se de uma classificação em que o número de transtornos mentais e do comportamento aumenta copiosamente em relação ao DSM-4. Então, o número de transtornos é cada vez maior. Eu diria que dificilmente um de nós escapa, não de um, mas de vários diagnósticos. Então, cada pessoa agora, ela está sujeita não mais a um, mas a vários diagnósticos, através de um artifício chamado comorbidade. Comorbidade é exatamente isso. Os estados mórbicos não vêm sozinhos, eles vêm com um certo conjunto. Com um pouco de sagacidade, nós vamos nos dar conta de que, com vários diagnósticos para cada um, fica mais fácil receitar vários remédios. Então, nós já estamos aqui evidenciando uma das finalidades do DSM-5, que é uma clínica da medicação. O DSM-5 é um dos maiores responsáveis pela medicalização. E os antecessores dele, DSM-4, etc. É uma perspectiva neurobiologicista. É uma perspectiva que afirma que cada um desses transtornos tem um substrato neurobiológico e, em última análise, de origem genética. Então, olha só, faço um diagnóstico, depois afirma-se que esse transtorno tem um substrato neurobiológico e que a causa, em última análise, é genética. Isso numa disciplina que se diz científica. É o caso de nós perguntarmos, nós vamos acreditar nisso? Trata-se de uma ciência ou de um avanço das neurociências? É assim que a coisa é apresentada.
mas eu vou ser curto e grosso. Não se trata de nada disso. Isso não é ciência. Isso é discurso científico, que não passa de ideologia com utilização de termos científicos. Segundo esse discurso científico, a genética se transformou em uma nova astrologia, um novo maktub, alguma coisa assim. Cada um de nós já tem o seu futuro traçado pelo código genético. Ora, o que há aí é uma propaganda subliminar, é um recurso de marketing. Ou seja, se tudo tem uma origem genética, se tudo é um distúrbio neurobiológico, o melhor que vocês fazem é começarem a tomar o seu remédio. Acontece que isso não é ciência, isso é discurso científico. Vocês não encontram fundamento na ciência para isso. Não encontram. Para começar, o DSM-5, que afirma que os transtornos são de origem neurobiológica, o DSM-5 é uma classificação que não tem fundamento nenhum de ordem neurobiológica. Qual é o fundamento, qual é o critério do DSM-5? É um critério sociocultural. Então, o transtorno é definido com base num critério sociocultural. Depois afirma-se que ele tem uma base biológica. Há aí uma petição de princípio. Há aí um contrassenso. Define-se com base num critério sociocultural. Depois afirma-se que tem base biológica. Onde é que está a base biológica do DSM-5? Ela simplesmente não existe. Nem a esquizofrenia, que é considerada a mais grave das doenças mentais, nem a esquizofrenia hoje é diagnosticada com base em critérios biológicos. Nenhum caso de esquizofrenia pode ser diagnosticado com critérios puramente neurobiológicos. Nenhum. Ela ainda não foi caracterizada como um transtorno neurobiológico. E a própria origem genética da esquizofrenia, ela, eu não vou dizer que não haja uma base, um terreno, uma predisposição, mas dizer que a esquizofrenia é de origem genética é, no mínimo, supervalorizar o fator genético. Vou dar um exemplo. Existem pesquisas com gêmeos univitelinos. E essas pesquisas mostram que cada vez que um dos gêmeos se torna esquizofrênico, em 50% dos casos, o outro também se torna esquizofrênico. É um índice altíssimo. Mas você pode ler esse resultado de duas maneiras. De um lado, você valoriza a carga genética. Em 50% dos casos, a esquizofrenia se manifesta em ambos. Mas vocês podem ler também com um sentido crítico. Gêmeos univitelinos têm a mesma carga genética. Se fosse um problema genético, seria 100% e não 50%. Então, vocês podem ler assim, em 50% dos casos, a esquizofrenia não se manifesta. Então, não é só genética, tem mais coisa ainda na história. De modo que o DSM-5, voltando a ele, é uma classificação que se apoia num critério sociocultural
E só no segundo momento que se tenta precariamente uma base neurobiológica que às vezes encontra algum lastro, outras vezes não, mas é um segundo momento, é um segundo tempo, não dá para dizer que aqueles transtornos que foram definidos numa base sociocultural têm uma origem genética e uma base neurobiológica. Isso é um contrassenso. Isso é o que se pode chamar de pseudociência e não ciência. Segundo, pequeno apanhado. Isso também de enfatizar mais a questão da clínica das crianças, ultimamente, no sentido do TDAH, tanto que isso é enfatizado ultimamente, e tanto que isso tem disseminado pela mídia, pelo discurso assim, de ciência, e o tanto que as crianças têm sido um foco, assim, uma incidência maior por esse discurso atualmente. A medicalização é generalizada. Ela não poupa nem mesmo as crianças. Então, nós poderíamos dizer que há uma medicalização da vida e o que é mais sério, não apenas uma medicalização, mas uma redução, uma tentativa de reduzir tudo ao fato biológico. Que a vida tenha uma dimensão biológica, eu, quanto a isso, não faço nenhuma objeção. A dimensão biológica está aí. O problema não é a dimensão biológica, o problema é a redução de tudo a ela. Então, se nós tomarmos as psicoses e o tratamento farmacológico das psicoses, eu acho que seria insensato não defendermos hoje o tratamento farmacológico psicótico. No caso das psicoses, os medicamentos antipsicóticos trouxeram um avanço inestimável. Eu não estou aqui numa posição de satanizar o psicofármaco. Não é isso. Eu uso psicofármacos, acho que eles constituem um avanço inestimável. E no caso das psicoses, então, esse avanço é muito evidente. Não se trata mais de psicótico. Sem esse recurso, seria uma insensatez propor alguma coisa assim. E até uma questão que a gente retornou também é que essa questão da articulação entre psiquiatria e psicanálise. Claro. Essa questão da dimensão do tratamento, né? Pensando nessa questão da psicologia. Sim, então a questão não é criticar o medicamento, mas a ideologia que junto com eles a indústria farmacêutica quer que a gente engula. Essa ideologia biologicista é que eu estou criticando e não os psicofármacos ou o avanço que eles representam. Mesmo porque, eu vou entrar onde você apontou, o fator biológico ele existe, ele é importante, mas não é o único. Não é o único. A posição mais sensata é uma posição multifatorial. Nós não podemos, diante de questões tão complexas como os casos atendidos na saúde mental, lidar com um fator só ou preconizar uma posição redutivista. Isso é algo inadmissível. Diante desses casos, nós temos que abrir espaço para uma abordagem pluralista, que inclua não apenas o ponto de vista biológico, mas outros pontos de vista que estão presentes. Toda a dificuldade é como articular tudo isso. Isso não é fácil. Não é fácil para ninguém.
porque não existe nenhuma disciplina que dê conta do conjunto. Isso não existe. Isso é ideologia ou é ilusão. Nenhuma disciplina dá conta desse conjunto. Nós temos várias disciplinas, ou se vocês preferirem, vários discursos, e não dá para fazer síntese entre esses discursos, nem síntese entre essas disciplinas. Nós temos aqui, a duras penas, articular os saberes, aproximar os discursos. Não há uma só maneira de fazer isso. Existem várias maneiras, cada uma com as suas vantagens e as suas desvantagens. Então, nós que estamos nessa área, nós temos que pagar esse preço, o preço de articular vários saberes. Isso não é fácil para ninguém, mas não vejo outro caminho. Pensando nessa questão da psicose, a gente até conversou com a Suzana, e foi uma questão que foi levantada na nossa conversa, se seria possível tratar o sujeito psicótico sem a medicação. Foi uma questão que a gente pensou e que a gente queria experimentar a respeito disso. Olha, é muito difícil dar uma resposta única a essa pergunta, porque os psicóticos não são únicos, eles são muito variados. Existem vários tipos de psicoses e vários tipos de psicóticos. Eu daria uma resposta parcial. Alguns casos, sim, podem ser tratados sem medicação, outros não. Outros seria aquilo que eu falei, uma insensatez não usar antipsicótico em certos casos, principalmente em psicoses desencadeadas, em psicoses que apresentem um quadro muito agudo, concebe risco para o próprio psicótico e para outros. Então aí seria uma insensatez. Mas, em muitos casos, a gente pode observar que o tratamento acontece sem medicação. Bom, a respeito dessa medicação, né, como a gente já está conversando, o nosso objetivo também no artigo não foi apenas ficar numa visão psicologizada. Vamos mascarar a medicalização. Na verdade, o que a gente vem questionando é o lugar dessa medicalização vem sendo ocupado no tratamento. Né? E a gente queria que você falasse, no ponto de vista da psicanálise, a favor dessa medicalização. Né? Em que momento que se faz necessário uma medicalização no tratamento, considerando o ponto de vista da psicanálise. E pensando também nessa questão, como você está falando no seu livro, a questão da psicose, que nem tudo é significante. Isso. Né? Nem tudo é significante. Existe a questão do gozo. Na psicose desencadeada, nós temos casos em que há um gozo avassalador, um gozo mortífero. É aí que entra o medicamento antipsicótico como um moderador de gozo. Então, a temperador ou moderador de gozo. O medicamento, na leitura psicanalítica, ele entra como moderador ou temperador de gozo, exatamente porque na psicose a influência do significante é muito precária, quando não mesmo inexistente. A psicanálise ela trata pelo significante. Existem alguns casos de psicose em que esse tratamento é impossível de ser feito isoladamente, o acesso ao significante está fora de cogitação nesses casos, e então a medicação entra como um moderador de gozo que pode, mais lá na frente, permitir a influência psicanalítica, permitir que esse sujeito psicótico se torne novamente acessível ao significante. Então, resumidamente, a
a indicação psicofármaco na leitura psicanalítica se faz como moderador de Doutor Barreto, a gente fez uma articulação também no nosso artigo, e que a gente percebeu também que no seu livro, uma mesma também articulação na questão da medicina contemporânea com o consumo. Sim. Né? E a gente queria que você falasse um pouco para a gente a relação do medicamento e a articulação deste com os objetos mais de gozar no discurso capitalista atual. Que articulação você faz desses objetos com o uso abusivo dos medicamentos atualmente? O medicamento tornou-se hoje uma latusa. O medicamento, não só o psiquiátrico, mas qualquer medicamento se tornou um objeto de consumo, se tornou um atrativo. Assim como os outros gadgets da vida, nós temos o medicamento como um deles. A medicina, que inicialmente se dedicava ao tratamento das doenças, hoje ela inclui toda a vida das pessoas. As pessoas procuram um médico não é só por causa de doenças, não. Procuram um médico para se embelezar, procura o médico para mudar de sexo, procura o médico para mudar a cor dos olhos. Tem os mais variados objetivos. Por isso que o Brasil está precisando de médicos cubanos, porque quem vai tratar da saúde básica da população se os médicos estão tão atarefados com outros cuidados por aí, né? Então, a medicalização da vida, ela inclui a infância, inclui a adolescência, a velhice, inclui, conforme vocês viram aí, a experiência de aprendizado, inclui a vida sexual. Não há nenhum campo da vida que esteja fora da medicina atualmente. Ela que era a disciplina que cuidava da saúde, das doenças, hoje virou pau para toda hora. E tratamento médico, os procedimentos médicos e os medicamentos de um modo geral, que servem para emagrecer, servem para rejuvenescer, servem para tudo, isso virou um gadget, uma gadget, uma latusa, está plenamente inserido na sociedade. Falando um pouco nisso que você falou, como explicaria a questão da psiquiatria? Porque eu tenho percebido também os médicos, de um contexto geral, não só na área da psiquiatria, fazendo aí prescrições de medicamentos, inclusive, que precisa de um controle antidepressivo, enfim. Como está aí, então, esse papel da psiquiatria frente a essa generalização de prescrições de medicamentos? Não é diferente. Eu, quando comecei a minha vida como psiquiatra, vocês não eram nem nascidas, dá para notar a diferença de como aconteceu isso. Quando eu comecei a minha vida de psiquiatra, o uso de psicofármacos era limitado, restrito a casos bem definidos, e havia até preconceito quanto a esse uso. As pessoas não aceitavam usar facilmente e discriminavam aqueles que usavam. Então, olha a diferença. Hoje eu acho que quem é discriminado é quem não usa. Ao contrário, você não está usando nenhum antidepressivo, nenhum ansiolítico, nenhum medicamento para sono. Hoje isso se tornou de uso geral. Então o psiquiatra deixou de ser um médico que atendia casos específicos para atender a população de modo geral. Eu diria que a psiquiatria tornou-se universal e o uso de medicamentos idem.
Então, a mesma generalização que houve com a medicina, houve também com a psiquiatria. E tem essa questão também de transpor o saber para a indústria farmacêutica, colocando ela também no ideal de eficácia de cura. Sim. Né? E pensando nessa questão do medicamento como algo que vem como resultado rápido, né, eficaz, anulando a dimensão do processo, que seria a questão da psicanálise. Sim. É uma questão que é muito a questão moderna atualmente, a questão do curto prazo, do resultado imediato. O medicamento traz alívio imediato, mas não traz nenhuma resposta. Ele não esclarece nenhum enigma. O contrário do que propõe a psicanálise. A psicanálise não é que ela não considere o alívio, mas ela procura, em primeiro lugar, respostas. Ela vai, em primeiro lugar, no sentido de um saber sobre o sintoma, mais do que de um alívio do sintoma. É uma perspectiva mais onerosa, ela exige um investimento maior. Então, nesse mundo de hoje, que as coisas são feitas a toque de caixa, a posição dela é desvantajosa, pelo menos se a gente considerar a questão do mercado. A pessoa, para seguir o caminho da psicanálise, ela tem que estar disposta a um empreendimento muito diferente e muito mais ambicioso do que tomar um comprimido todos os dias. E tem uma questão também do tratamento que traz a partir da nossa experiência lá na PUC, na clínica de psicologia, que foi até uma discussão que a gente teve em sala de aula, a respeito do tanto de encaminhamento que a gente tem recebido na clínica de crianças que vêm com um encaminhamento de médicos com terapia, com DCC, para fazer terapia cognitivo comportamental. Sim. No sentido de ter esse resultado a curto prazo, de uma forma mais imediata e tal. E pensando nesse sentido, o tanto que está sendo mais disseminado atualmente e na repercussão disso também na clínica contemporânea. Inclusive, assim, uma falta de argumentos dos próprios estudantes de psicologia frente a esse cenário, né? A dificuldade até no ambiente acadêmico dos alunos falar sobre isso, né? O desconhecimento que eles têm da questão da importância da cadeia, né? Do significante de fazer com que o sujeito fale daquilo, né? Como que os alunos também desconhecem isso. Inclusive, muitos são a favor disso. Os médicos encaminham, peçam para que a gente faça uma terapia cognitiva comportamental, muitas das vezes desconhecendo até o que é isso, só em função do resultado rápido que se dá, né? Como que a psicanálise estaria nesse momento? Assim? Porque o que se percebe, pelo menos quando a gente foi fazer um levantamento bibliográfico, calma que ele está teórico do artigo, a gente observou que a psicanálise ela lança mão desse olhar mais subjetivo, né, fazer com que o sujeito fale de algo ali, que o sintoma não é apenas aquilo que está manifesto, mas ele vem no lugar de algo, então a gente precisa fazer com que o sujeito entre na linguagem, que ele fale daquilo para a gente descobrir no lugar de que aquele sintoma está vindo. O tratamento entra na vertente do enigma do sintoma. Você vê que a psicanálise está na contramão da globalização. A globalização, ela exige resultados rápidos e homogeneizantes. A globalização, ela é algo que privilegia a quantidade, não a qualidade. E a homogeneização, não a diferença. Como é que nós vamos ter um mundo sob o mesmo mercado,
sob a mesma cultura se não tivermos produção em quantidade e se não tivermos homogeneização. Então, o símbolo da globalização pode ser o McDonald's. Você chega com um sanduíche e está almoçado. Isso é no mundo inteiro, que é o mesmo sanduíche. Então, você vê, a homogeneização está aí, a rapidez está aí, a alta produtividade está aí. E você ou faz isso, ou então você não está no mundo globalizado. Por isso é que a globalização acaba com a tradição, com o costume, com a diferença. Tudo tem que ser padronizado. E a quantidade, a rapidez são colocadas em primeiríssimo plano. Nesse aspecto, os canais estão na contramão. Nós não temos tempo com rapidez e quantidade. Então, frente a essa questão que a gente está, globalização e a psicanálise contramão a isso, você consegue inserir algum aspecto do futuro da psicanálise, diante da psicanálise? Olha, o futuro da psicanálise ele é questionado desde Freud. Freud era vivo e esse futuro dela já era nebuloso. Freud era vivo e já se falava no final da psicanálise, no fim da psicanálise. Eu diria que isso acompanha a psicanálise desde que ela nasceu. E ela já está com mais de um século. E não vejo a menor perspectiva de ser diferente disso. Porque a psicanálise é estruturalmente incômoda. Estruturalmente incômoda. Ela incomoda. O dia que ela deixar de incomodar, ela não será mais psicanálise. Então, se vocês observarem, a capacidade de incomodar é estrutural da psicanálise. Então, sendo assim, ela vai ter sempre o seu fim anunciado. E não vejo algo diferente, nem espero. Uma questão que a gente esqueceu de ressaltar, que foi uma conversa que nós tivemos com a professora Luciana, a respeito, voltando aí um pouco da metilização, e a questão do uso de drogas comuns. Segundo a Lúcia, ela tem sugerido isso, que as pessoas utilizam medicamentos, às vezes para dormir, que causam uma certa dependência, e às vezes essa dependência pode levar a pessoa até uma droga comum. Não você consegue falar um pouco disso para a gente? Lícita ou ilícita são drogas. O nome é o mesmo. Então, essa polissemia já diz alguma coisa. O termo grego pharmakon significa remédio e veneno. Essa capacidade antitética já era reconhecida pelos gregos. E não é diferente dos dias de hoje. O que é remédio pode ser também veneno. E o que é veneno pode ser também remédio. Então, essas possibilidades, elas não são estanques, pelo contrário, há uma continuidade entre o veneno e o remédio, entre o remédio e o veneno. Essa passagem é sutil, e eu diria que essa passagem não ocorre por conta da droga em si, ela ocorre por conta do que acontece do lado do sujeito. Então, o que acontece do lado do sujeito é que vai determinar se aquilo que está sendo usado é um remédio ou é um veneno. A gente teve uma palestra com a Vilma, que não esqueço. Ela falando sobre toxicomania da gente. Sim. Você falando agora sobre a questão do veneno e remédio, eu me lembrei que ela deu um exemplo de um caso clínico
que um sujeito fez uso de uma rapadura enquanto um veneno, tentando se ajudar, ele é diabético e comendo a rapadura, né? Certo. E até o uso de uma rapadura sendo o uso de um veneno para ele, como se fosse uma droga. Sim. Né? Pensando nessa questão do medicamento, o uso de um remédio ele pode ser de uma forma benéfica para o sujeito, mas pensando na questão do suicídio, o sujeito pode, né, fazer um uso abusivo do medicamento e fazer pode receber uma receita de um psicopata e se matar, né? Então a questão fica mais do lado do sujeito do que do lado da droga. Então a questão é a relação do sujeito com a droga. Isso que deve despertar a nossa atenção, e não as propriedades químicas da droga. Isso tem importância, é claro, mas o acento não está aqui. E muitas das vezes também a droga pode vir como uma solução. Dadas as múltiplas dificuldades. O Paracelso tinha uma fórmula que pode ser considerada um dos princípios da psicofarmacologia. Um veneno é a dose. Então, conforme a dose é um remédio, conforme a dose é um veneno. Essas são as nossas questões. A gente agradece muito a atenção e muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade. Parabenizar pelo trabalho também. Muito obrigado. Muito trabalho muito significativo para esclarecer um pouco do que a gente pretende. Vamos continuar utilizando ele nas bibliografias. Muito obrigado. Para mim é uma honra. Para nós também. Muito obrigada.